Gente, uma boa tarde, quase início de noite a todos. Hoje, quinta-feira, dia 18 de junho de 2015. São 17 horas e 20 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom, gente, nós tivemos aí, para começar nosso plantão da edição semanal, do plantão Trovoto Tempo, edição do meio da semana, que era para ter sido na quarta-feira. Deixei um pouquinho o pé a quinta-feira, um pouquinho apertado antes do outro plantão, mas de qualquer forma para a gente ter uma dinâmica mais favorecida das condições do tempo no Rio de Janeiro nas próximas horas, ou seja, nas próximas 24 horas. Então, o que está acontecendo aqui? O Rio de Janeiro ele teve um dia realmente de muito calor hoje, temperaturas atingindo máximos de 34 graus, agora na abolição a temperatura está em torno dos seus 29 graus, e a noite vai começar abafada, em torno dos seus 27 a 26 graus em algumas regiões aqui da cidade do Rio de Janeiro, e a gente tem aí uma mudança de tempo nas próximas horas. O que está acontecendo? A gente está tendo aí uma frente fria, que ela está atualmente no Paraná, e essa frente fria ela está se deslocando em direção ao estado de São Paulo nas próximas horas. Note que no estado de São Paulo nós temos nuvens altas, nuvens que estão de alta altitude, né? Então essas nuvens altas elas estão o quê? Fazem com que o tempo ele pode até ter aquela sensação de nebulosidade, mas não acarretam a influência de chuva. Então, conforme passar praticamente assim as horas, essas nuvens que estão aqui no estado do Paraná, estão aqui mais ao norte e aqui na grande Paraná, vão começar a avançar pelo sul do estado de São Paulo e também pelo estado todo de São Paulo, e vão começar a ter mudança de tempo já na grande São Paulo nas próximas horas. Inclusive, até mesmo, eu creio que daqui a mais ou menos entre 3 a 4 horas, a gente deve ter aí a grande São Paulo já com tempo de nublado, encoberto com pancadas de chuva em praticamente toda a cidade. O que a gente vai esperar aqui para o Rio de Janeiro, que o tempo ainda deve continuar ainda como está agora, praticamente sem nuvens, ter um aumento dessa nebulosidade alta já nas próximas horas, ou seja, a partir de mais 8 horas da noite, 9, já ter esse aumento de nebulosidade, ficar aquelas nuvens altas no céu, mas não tendo ainda a possibilidade de chuva. O que deve acontecer já a partir quase entrando na madrugada é começarmos a ter aí algumas rajadas de vento em decorrência da chegada dessa frente fria, e essa frente fria ela deve começar a se deslocar praticamente aqui para o Rio de Janeiro, mais para a madrugada. Então a gente vai começar a ter essas rajadas de vento, né? Em decorrência disso, a temperatura vai começar a cair no meio da madrugada, mais para o início da manhã. Na manhã já de sexta-feira, a gente deve ter aí já algumas pancadas de chuva já acontecendo. A gente pode ter até as pancadas acontecendo já para o fim da madrugada, mas a maior probabilidade disso acontecer é mais logo no início da manhã, logo no início da manhã, e essa chuva durar praticamente a manhã inteira. Já na parte da tarde deve ter aí algum período de melhoria em relação à chuva, mas o tempo continua bem encoberto, e a temperatura, aquela sensação de frio volta a acontecer já para a tarde. A gente pode até ter na manhã aquela sensação de frio, mas a sensação de frio vai ser maior mais para a tarde. Não creio que a gente deve ter aquela famosa, vamos dizer assim, pelo Instituto Nacional de Meteorologia e IMET, ele registra da seguinte forma: a máxima invertida eles pegam das 9 da noite de um dia até praticamente as 9 da noite do outro dia. Então eles fazem essa contagem de temperatura em relação a essas 24 horas que está começando à noite. Então eu ponho isso em relação ao dia mesmo, começando de meia-noite até meia-noite do outro dia, que não é a contagem que o IMET realiza, que é a contagem oficial, mas em relação ao próprio dia mesmo. Então, se eu contar o próprio dia mesmo, eu creio que a gente não deve ter aquela máxima invertida. Tá? A gente deve começar a ter uma madrugada em torno de seus 24 graus, e eu creio que a máxima deve estar atingindo aí os seus 25 graus, se for a máxima do dia mesmo, em torno dos seus 25 graus. Deve até dar uns 26, assim, mas 25 graus deve ser aí a temperatura que deve ser de máxima sexta-feira no Rio de Janeiro.
Então, esse tempo ele vai ficar aí até pelo menos no sábado, porque a massa de ar polar ela vai avançar para o sul do país. No sul do país, inclusive no Rio Grande do Sul, a gente deve ter aí madrugadas e manhãs bastante frias nessa sexta-feira e também no sábado, sendo que essa massa de ar polar ela chega rápido no sul do país e ela vai embora para o oceano. E essa massa de ar polar no oceano vai ajudar a ter aí uma infiltração marítima aqui no Rio de Janeiro, causando que haja aqueles ventos, né, que podem incomodar com a sensação térmica bem mais baixa do que realmente a temperatura estiver registrando nos termômetros. Então, a gente deve ter ainda muita nebulosidade acontecendo no sábado. Tá? Então, sábado deve ter ainda muita nebulosidade e aquela sensação de frio. Mas aquela chance de temporal que pode acontecer em relação ao choque de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria não deve acontecer para o sábado. A gente deve ter até um risco até de algumas pancadas de chuva aqui no Rio de Janeiro, mais para amanhã de sexta-feira. Agora, para tarde, essa chance ela já diminui, porque a temperatura já vai estar bem mais baixa, então esse risco de chuva ainda existe, mas não aquela chuva temporal. E sábado, aquela situação de tempo realmente aquele lusco-fusco, hora período de melhoria, hora período de chuva, mas na maior parte do dia aquele tempo mais fechado, mais nublado, e domingo o tempo volta a melhorar aqui no Rio de Janeiro, tá certo? Aí eu vou mostrar para vocês, só para a gente ver aqui, fechar esse plantão trovoado do tempo, a gente vai mostrar aqui um mapa para vocês. Então, voltando aqui ao plantão em relação ao mapa, eu vou mostrar o mapa da pressão atmosférica. Reparem que a gente está tendo aqui, no sul do país, aqui uma incidência da massa de ar fria, que ela vai estar aqui aqui vocês estão vendo aqui hoje, né? Então, entrando aqui a madrugada, essa massa de ar polar, ela chega aqui ao extremo sul do Rio Grande do Sul com 1033 hectopascais, que é bastante, uma massa muito forte, ou seja, ela tem um poder de radiação para causar realmente muito frio no sul do país. Mas essa massa de ar polar, ela consegue até mesmo ter uma influência até mesmo no Paraguai, mas ela não consegue ter uma influência muito grande para avançar aqui para a região sudeste. Ela vai ter uma influência no oceano, injetando umidade aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e até parte do Espírito Santo. Mas ela não vai ter o poder de radiação para causar um resfriamento muito grande que está sendo observado no Rio Grande do Sul. Então, essa massa de ar polar, conforme vocês vão vendo, ela vai se deslocando aqui para o sul do país em direção aqui ao oceano. Então, essa possibilidade mesmo de frio intenso aqui no Rio de Janeiro e também na região sudeste não vai existir justamente por causa disso. Ela vai chegar muito forte no Rio Grande do Sul, mas ela não vai avançar em direção à região sudeste e centro-oeste com uma potência muito maior devido à massa de ar quente que está aqui na região, aqui no interior do país, ou seja, nas regiões aqui, mais aqui a região do Nordeste, centro mesmo aqui do país, ou seja, Brasília, o estado de Goiás, norte do Mato Grosso, parte aqui do estado aqui de Tocantins e também parte aqui do sertão aqui do Nordeste. Então essa massa de ar quente seco está causando muita influência, dando esse bloqueio atmosférico e não fazendo com que as massas de ar polar que chegam ao sul do país não consigam ter deslocamento muito efetivo aqui para a região sudeste. Então isso deve acontecer, vai ter queda de temperatura sim, mas não com aquela força que a gente até mesmo poderia esperar se estivéssemos na condição do ano de 2013, que tivemos aí realmente recorde, atrás de recorde no mês de junho e também de julho. Então é isso, gente. Estamos ficando por aqui, tá? Qualquer novidade eu vou passar para vocês devido no plantão trovoado do tempo, mas em edições extraordinárias se tiver algum evento novo. E o próximo plantão trovoado do tempo vai ser sexta-feira amanhã, no horário das 21 horas aqui para vocês também no tempo do Facebook. Então, gente, desejo a vocês aí uma boa noite, tá? E não esqueça amanhã do casaco, que amanhã vai ser essencial, já que o baque vai ser muito grande em relação a hoje. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.